chegando ao tempo de Jesus partir para o Pai. Porque Jesus, ele veio fazer a sua obra, mas sabemos que ele veio de Deus e para Deus ele tornaria. Ele veio nesta humanidade para morrer, porque ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ou seja, quando Deus pensou em criar eu e você, Deus já sabia, pela sua onipotência, onipresença, onisciência, que Adão, sendo o primeiro a ser criado, ele pecaria e erraria. Então Deus tinha que ter o remédio ou a solução para o problema que Adão ia causar. Ou seja, Adão pecou, transgrediu, errou, e o salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte. Mas o dom gratuito é a salvação de Deus. Então Deus, sabendo que Adão iria pecar, iria transgredir, Jesus já estava preparado para morrer pela minha vida e pela sua vida. Porque Adão pecando, ele se afastaria de Deus. Por quê? O pecado afasta eu e você de Deus. A única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Por quê? O pecado, ele ofende Deus. É uma ofensa a Deus. Agora, a santidade nos aproxima e nos faz nos achegar mais e mais a Deus. Amém. E é por isso que Deus deixou o Espírito Santo, ou seja, Espírito Santo, que não tem pecado. E é por isso que Jesus veio em todo o corpo santo. Tinha que ser um cordeiro santo, tinha que ser uma morte perfeita, porque aquilo que Adão causou lá no princípio, somente Jesus podia consertar. Somente Jesus podia consertar o erro de Adão que foi feito lá no Éden. Tinha que ser um cordeiro morto, ou seja, lá no Velho Testamento, se você for ver, eles matavam ali os animais e sacrificavam, ou seja, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele tinha que fazer lá a expiação, primeiro por si próprio, porque ele era também pecador, e depois pelo povo. E é por isso que lá no livro de Hebreus diz que Jesus é o sacerdote de segunda ordem de Melquisedeque, ou seja, ele é o sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote, que com uma vez só que ele ofereceu um sacrifício, o sacrifício foi perfeito. O sacrifício de Jesus não era como o sacrifício do sacerdote Arão, que todo ano tinha que fazer para que o povo fosse livre dos seus pecados. Não, Jesus uma vez só, com a sua morte, ele nos deu vida e vida com abundância. Glória a Deus! Aleluia! Jesus está prometendo o Espírito Santo para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Mas para esse Espírito Santo, ou seja, este Consolador, ele está dizendo aqui no 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Outro quer dizer outra pessoa, porque sabemos que Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. É um Deus só em três pessoas distintas. Se você não sabe, você fique sabendo hoje que o Espírito Santo ele tem sentimento, ele chora. Meu irmão, o Espírito Santo é uma pessoa também. Ele se alegra, você não sabia não que ele tem sentimentos? O Espírito Santo sim, porque a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, ao qual estáis selados para o dia da vossa redenção. Ou seja, a prova de que Deus te ama e que te trouxe aqui nessa noite, e de que Jesus disse que vai para o Pai, mas vai retornar de novo, ele deixou simplesmente a pessoa mais importante aqui na terra. Glória a Deus! Então, senhora, como no Efésios está escrito que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Glória, Penhor. glória a Deus! Quer dizer, aquilo que Deus deixou penhorado como prova de que Ele vai te buscar. Amém! Deus está dizendo para mim,